Nós vamos continuar a nossa conversa sobre democracia digital, só que agora nós vamos enveredar por um outro caminho, que é o caminho do cyberpopulismo. Tá? Eu quero discutir esse tema com vocês, ele é um tema... A mim é um tema que interessa em especial, né? E eu acho que interessa, de alguma maneira, é um tema de interesse universal a essas alturas, afortunado ou desafortunadamente, porque as nossas democracias elas têm, de alguma maneira, eu digo pessoalmente sofrido com o populismo, não acho que muitos de vocês haveriam de discordar, inclusive porque, segundo as arquiteturas teóricas mais recentes, aí, a gente já imagina que o populismo ele seja, digamos assim, o ponto mais baixo da construção democrática. Tá? Dessa vez aqui eu vou usar eu vou usar Chantal Mouffe, vou usar Ernesto Laclau, alguma misturazinha aí de autores para tentar discutir esse assunto e tentar sacar mais ou menos o que significa populismo e cyberpopulismo, tá? Byung-Chul Han também, dentro daquilo que ele chama de psicopolítica, né? Tem um livro dele chamado Psicopolítica que vai discutir alguns dos temas que eu quero tangenciar aqui, porque eu acho que são ferramentas legais que ajudam a explicar essa realidade aí, tá? Ainda que eu não concorde absolutamente com o que ele diz, eu penso particularmente que o que ele coloca tem... Eu acho que tem inclinações, talvez, aí, preocupações muito confinadas, às vezes, porque ele tem, como ele está estudando a realidade do neoliberalismo, às vezes eu acho que ele acredita certas coisas ao neoliberalismo, mas eu acho que são fenômenos um pouco mais amplos, né? Até porque, bom, enfim, a gente vai discutir isso aí ao longo do vídeo, né? Então vamos começar falando de populismo, né? O que é populismo? Esse troço tem um conjunto de definições bastante confusas, é difícil de definir. O próprio Laclau, quando vai apresentar a definição dele, já fala que muitas vezes as definições de populismo permaneceram nas dimensões ônticas, e ele acredita, ele defende a ideia de que o populismo, na realidade, tem dimensões ontológicas. Tá, e aí, o que você quer dizer com isso? A gente vai voltar lá para as aulas de filosofia do primeiro ano para poder sacar a ideia. Ôntico significa aquilo que está manifestado, está no plano da manifestação. Tá? Então, o ôntico é basicamente aquilo que aparece no estético, é aquilo que aparece no formal, é aquilo que aparece também em determinada medida na constituição fenomênica, mas que não tem necessariamente, a exemplo do fenomenológico, um agarre com as qualidades mais essenciais de algo. Né? Então a gente está basicamente... Mas como assim? Então como é que a gente olha só onticamente para uma coisa? Para fins de estudo ou de metodologia filosófica, o que é meramente ôntico poderia ser chamado também de meramente existenciário pelo Heidegger, existenciário, rio, não existencial, né? Envolve, nesse sentido, um olhar sobre ações e reações, sobre impulsos e respostas, sem que se procure elaborar mais especificamente esses elementos como reflexos de uma determinada ocupação de mundo. Como assim? Tá? Por exemplo, eu posso olhar, por exemplo, o estado econômico que a gente vive, a gente sabe que a gente está numa situação econômica grave por uma série de razões, né? A gente já tem uma ritmicidade de certas crises que vão acontecendo ao redor do mundo, a gente já estava imaginando que uma aconteceria, muita gente estava falando que uma crise aconteceria por conta do mercado negro dos bancos na China, não foi exatamente o que aconteceu, né? Aconteceu a pandemia e, enfim, daí veio esse bolo todo de uma série de crises aí que se amontoaram nessa questão da parada da produção, né? Ou desse refreamento, perdão, da produção. E a gente pode ficar pensando aqui, não, na realidade a gente tem um problema de aumento inflacionário e pode analisar essa inflação e pode colocar genericamente, foi a pandemia que criou isso, porque houve um bloqueio produtivo e aí cria dificuldades e tal. Ou a gente pode fazer uma análise, essa é uma análise ôntica, é uma análise que está olhando ações e reações, eventos e reações. Né? Ela está trabalhando num plano horizontal, por assim dizer. Não gosto muito dessa figura. O Aurélio tinha inclusive chamado a atenção lá num dia desses, né, numa das sessões de debate, falando sobre essa questão de horizontalidade e redes. Né? Mas vamos falar que, né, existe uma horizontalidade, uma superficialidade, não num sentido pejorativo, das reflexões. Em dizer que a gente está olhando para as manifestações e está vendo como elas se encaixam umas nas outras, sem tentar entender quais são as forças mais interiores que estão aí concatenando essas reações. Né? A gente pode parar para pensar, por exemplo, né,
Se a gente for fazer uma leitura econômica nesse sentido, que é uma leitura econômica mais superficial, a gente vai ter aqui uma leitura ôntica. Mas a gente pode mergulhar num espaço ontológico, a gente pode tentar entender, por exemplo, a historicidade das relações econômicas do último século, a gente pode tentar entender os princípios que estão regendo essas transformações, a gente pode, por exemplo, explorar uma fenomenologia mais vinculada, mais engajada, que vai nos mostrar que muito desse aumento está acontecendo porque nós estamos vivendo uma crise na produção do setor de combustíveis, né? E aí nós temos grandes players, né? O pessoal gosta de usar esse termo para definir aqui os participantes de um ramo de mercado. Então aí nós temos os grandes players aí hoje, os grandes produtores, né, que são a Rússia, a gente tem evidentemente os produtores de petróleo no Oriente Médio, mas aí esses conjuntos de participantes estão aí em luta, estão aí em conflito, né, eles estão rinhando, lutando uns contra os outros, e ao mesmo tempo estão promovendo uma subida desses valores, desses recursos, né? A gente tem aí, evidentemente, toda uma manobra ao redor do controle desse mercado, né? E por aí vai, né? A gente tem também, ó, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma crise de recursos hídricos que impactou também, em determinada medida, aqui a produção de energia elétrica, então também houve uma subida nesse sentido. Então tem uma dinâmica acontecendo, e quanto mais fundo a gente for, mais a gente vai perceber que existe um enraizamento dessas causas em certos princípios gestores da economia, né? Então a gente vai começar a ter que olhar certas tendências. Poxa, mas olha como existe uma influência globalizada no âmbito econômico. Olha o grau de complexidade desse âmbito econômico. Perfis de consumo, né? Questões climáticas. Tudo isso vai se engendrando em manobras intersistêmicas, mas está lastreado em uma competência ontológica, né? Então aí a gente já começa a fazer escavação ontológica. E essa leitura mais ôntica, ela pode acontecer também no que diz respeito ao populismo, né? Mas o que é uma leitura ôntica do populismo? Imagina assim, o populismo utiliza mecanismos propagandistas, mecanismos que não são exatamente mecanismos de auxílio social, né, mas são auxílios né, porque justamente a ferramenta do auxílio social, a ferramenta assistencial é importante, né? Mas práticas assistencialistas vazias, né? E aí vai utilizar essas práticas assistencialistas como uma estratégia de propagandismo. Isso é uma leitura ôntica. Não está despido de verdade, mas é uma leitura ôntica. Por que é uma leitura ôntica? Não está mostrando a real causa, o real enraizamento das relações populistas dentro do contexto específico da nossa sociedade, né? Nem tampouco das sociedades anteriores. Está mostrando uma ferramenta interna ao populismo, né? Mas o populismo ele aparece na popularidade de uma determinada figura, né? De um determinado conjunto de ideias. Também, isso são instrumentos e tem relações muito demarcadas, né? Mas isso também é uma leitura meramente ôntica, não é uma leitura ontológica. E aí vem a pergunta, mas onde é que está a leitura ontológica sobre o populismo então? E essa questão é interessante. Veja, vamos começar pensando que o populismo ele tem algumas atribuições que são características, né? Então, o populismo, a primeira grande questão do populismo ele sempre, em todas as experiências populistas que a gente vê, ele sempre começa dentro de uma arquitetura reativa. Como assim? O populismo, se a gente for olhar historicamente, agora a gente já está saindo da reflexão ôntica e começando a marchar para a fenomenologia, né, para a fenomenologia existencialista, para a ontologia, né? Historicamente, o populismo ele é caracterizado por aparecer em sociedades que estão sofrendo contextos opressivos excessivos, né, que estão sofrendo largamente com uma opressão econômica, com uma opressão social, com opressões, formas de opressão ideológica, formas de opressão potestativa, né? Então essa é a primeira atribuição ou característica do populismo. O populismo ele surge como uma espécie de reação, né? Agora, existem elementos muito peculiares desse populismo, e esses elementos muito peculiares dizem respeito mais especificamente a elementos a conjuntos, perdão, contextos que criam, digamos assim, uma alteração na dinâmica de questionamentos. Vamos olhar agora mais a fundo como questionamentos sociais aparecem, né? Vamos supor, a gente vive numa comunidade, nós vivemos aqui numa comunidade e a gente tem certas demandas. Algumas demandas vão se tornando mais graves, mais prementes. A gente tem hoje, por exemplo, aqui no território brasileiro, né, a gente tem o problema de um grupo de pessoas que estão abaixo da linha da miséria, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão desabrigadas, sem infraestrutura, sem saneamento. Veja que vários temas vão surgindo.
Então, esses grupos todos, evidentemente dentro de uma democracia, eles vão ter maleabilidade, vão ter a possibilidade, vão trazer à tona a possibilidade de dialogar a respeito desses problemas, inclusive tentando priorizar alguns mais, tentando deixar outros um pouquinho obscurecidos para um outro determinado momento, né? O que significa, o que acontece dentro desse contexto específico, né? Geralmente, quando a gente tem esses modelos, a gente está abrindo debate sobre isso, a gente está abrindo uma discussão pública sobre esse tema, a gente está levando isso para a mídia, isso está sendo explorado, está sendo apresentado, né, esses problemas estão sendo explorados em seus detalhes, né, a gente está tentando obter soluções, há uma cooperação geral, ou deve haver pelo menos uma cooperação geral da sociedade civil, a gente tem canais de comunicação com as estruturas de governo e assim por diante. Tá? Vamos supor, por exemplo, aqui, a gente tem grupos que evidentemente hoje tem como um problema muito grave a questão da segurança. Tá? Então tem grupos onde dizer, olha, não é seguro andar pela cidade, isso incapacita o uso do transporte público, cria certas exigências e uma sobrecarga econômica na gente, cria preocupação, cria inviabilidade de você fazer uma série de coisas. Maravilha? Beleza. Agora vira a chave, vamos andar mais um pouco para outro problema. Surge, por exemplo, um problema que é propriamente o problema do saneamento. Tá? Então tem regiões da cidade que não tem saneamento, que tem lá esgoto a céu aberto, que estão desestruturadas. Então esse grupo vai solicitar que essa zona seja saneada, seja tratada, seja atendida, seja cuidada. Tá? Aqui você tem duas demandas. Olha, eu não tenho recurso para atender as duas, eu não tenho condições de atender as duas. Por mais criativo que eu seja, por mais que eu trabalhe no sentido de querer realmente eliminar esses problemas, eu não consigo fazer tudo. E agora? Como é que funciona? Lógico que vai existir aqui um debate público no sentido de se saber quais prioridades devem ser acessadas e em que medida nós devemos aplicar esses recursos. E aí entra a grande questão. Enquanto o governo, enquanto uma estrutura governamental, um conjunto de instituições e o espaço público operam para o acolhimento desses diálogos, está tudo ótimo. Porque nesse momento a gente está basicamente se solidarizando, nós estamos olhando para os problemas como problemas de um conjunto, de uma comunidade, a gente está compreendendo a aliança do problema como uma fisionomia de um outro, né? E nesse sentido nós não temos nós conseguimos criar um tipo muito especial de identidade, né, que é justamente desse olhar de um problema que não me afeta diretamente, ele ainda assim afeta alguém com quem eu me irmano. Maravilha. E aí a gente consegue discutir soluções, a gente consegue abrir novas etapas em debate, a gente consegue explorar novas vias de acesso, novos caminhos para tentar resolver esses problemas. A gente, evidentemente, questiona a estrutura governamental, questiona a sua efetividade, questiona a sua eficácia. Maravilha. O que acontece? Em situações em que você tem o engessamento desse espaço, em que o diálogo vai sendo rompido, vai sendo quebrado, a gente começa a enxergar que as demandas que nós apresentamos nunca são respondidas ou supridas. Vejam se isso tem semelhança com qualquer cenário que vocês conheçam hoje. O populismo ele tem, portanto, muito a ver com dois grandes fundamentos. Um desses grandes fundamentos é a possibilidade de uma crise da operacionalidade das instituições do Estado, né, e, portanto, um adoecimento da posição geral de um agente público, né, notadamente de um agente político. E, por outro lado, também envolve uma resposta, uma reação a uma construção de crise, né, a constituição, perdão, de uma crise dentro das instituições de Estado. Então pode ser que as instituições tenham parado de funcionar como deviam, né, não haja uma resposta adequada, um governo que não escuta, um governo que não dá conta de suas responsabilidades, ou por outro lado pode haver ali, uma crise de fundo econômico, uma crise de fundo organizacional, de planejamento, sei lá eu, né? E essa crise ela vai começar a criar ali ruídos que vão incapacitar o Estado para oferecer uma resposta. A questão central é que quando o Estado não dá essa resposta, a população ela começa a bater na porta e a porta não é aberta, ela começa a gritar para o vazio. E isso significa que você vai começar a ter uma transposição, uma migração desses elementos que estão sendo solicitados para um outro plano, para um outro espaço. Num primeiro momento, Laclau insiste muito nesse ponto, ele vai dizer: eu estou solicitando soluções. Só que a partir do momento em que o governo começa a acoplar elementos para não me ouvir me barrar, essa constituição de problemas ela começa a ficar cada vez mais profunda, ela começa a ficar enraizada e assentada em um lugar de rejeição.
Então eu começo a me sentir, eu começo a fazer um giro de significação, e esse primeiro giro faz com que eu não seja mais aquele que acessa o poder público em busca de uma resposta, mas sim com que eu passe a ser aquele que nunca tem uma resposta, não importa o quanto fale, que nunca é ouvido, não importa o quanto diga. Quando esses elementos começam a massificar, é evidente que as respostas começam a se tornar mais radicais. É evidente que as exigências começam a se tornar cada vez mais ativas, talvez até mais agressivas. O quadro, o cenário, ele pode ou não se completar dessa forma. E tipicamente, e muitas vezes ele se completa dessa forma, infelizmente, né? O Estado começa a tomar medidas cada vez mais restritivas e agressivas, abrasivas, no sentido da vigilância, no sentido do policiamento e no sentido da retração dessas solicitações. Nesse momento, essa virada significante se completa. Já não se trata mais de pedir soluções para problemas, trata-se de fazer exigências diante de um grupo que se opõe a mim. E a partir de agora, eu passo a ter uma massa populacional que tem demandas que não são atendidas, e essa massa populacional passa a apontar o dedo diante de um governo e, evidentemente, de um grupo de pessoas privilegiadas que não partilham dessas necessidades e que devem ser empurradas para fora ou que devem ser cercadas até que essas demandas sejam atendidas. Em outras palavras, já deixamos de falar de um modelo cooperativo e cooperacional de sociedade, já não me irmano mais com outro indivíduo, mas eu começo a criar a identidade de um grupo de pessoas que se entendem excluídas, achatadas e massacradas dentro de um contexto específico de crise. Tá? E aí, lógico que a gente começa também a redesenhar o modelo social. Já não existem mais instituições e estruturas que estão armadas como uma grande rede. Elas passam por um processo de polarização, certo? Essa primeira polarização, ela basicamente significa que existem aqueles que têm demandas, aqueles que exigem e não são ouvidos, aqueles que são massacrados, aqueles que são empurrados e submetidos, aqueles que obedecem, portanto, são submissos ao poder, e aqueles que carregam o poder em mãos. O eixo, então, da discussão mudou. Ele não é mais o eixo da resolução de problemas e da evolução social. Ele é o eixo da disputa nas relações de poder. Quando esse discurso novo se engendra, quando essa força gravitacional, quando esses referenciais de significação, para ser mais preciso, se insinuam, novos discursos começam a ser produzidos. E esses novos discursos colocam os indivíduos que se sentem obrigados à submissão no lugar de indivíduos que estão promovendo atos de rebelião. E aí ferrou tudo. Porque o que começa a acontecer? Vejam agora a mudança de discurso. A gente fala, por exemplo, Curitiba tem um problema de saneamento básico na região metropolitana, desculpa, nas regiões mais periféricas do próprio município, né, nos bairros mais afastados do centro. Tá? Em alguns bairros mais afastados do centro. Por outro lado, tem problemas sérios de trânsito. Por outro lado, tem problemas sérios de segurança. Precisamos resolver. Antes, a gente imaginava cada um desses problemas como engendrando e exigindo soluções próprias. Mas a partir do momento em que eu vejo uma indisposição governamental, uma indisposição de certos grupos em se solidarizar para resolver, eu começo a entender que eu, que tenho o problema da segurança, sou igual ao outro que tem o problema da má alimentação, ao terceiro que tem o problema de infraestrutura e saneamento, e ao quarto que tem o problema de transporte, e nós todos nos juntamos e dizemos, esses caras não fazem nada. Porque no final das contas ele tira tal coisa de você, tal coisa de mim, tal coisa de você e tal coisa de você, e eles não sofrem com esses problemas. Então nós agora juntos passamos por uma revisão das nossas identidades. Eu não tenho mais uma identidade de causa. Eu passo a ter uma identidade de submissão. E essa identidade de submissão exige uma reação própria. A gente poderia revisitar aqui, por exemplo, o Axel Honneth, né, que quando vai comentar a questão do sofrimento de indeterminação e do que significa a determinação social, fala que é primeiro preciso que nós consigamos nos identificar, e como indivíduos, depois como grupo. Né? E aí começa um outro problema, a gente pode girar um pouco o ângulo, pegar emprestado um pouquinho das observações do Byung-Chul Han, e a gente pode entender que nós mesmos não somos capazes de nos compreender como indivíduos. Voltem lá no começo do curso, quando eu teci comentários a respeito de certas aplicações em empregos de mecanismos da psicanálise para a compreensão do que nós íamos estudar. Né? Essas referências elas são importantes para nós agora, porque na incompreensão da individualidade, eu também não sei o que cada necessidade estabelece como papel representativo. Eu também não conheço o impacto da não satisfação de necessidades que estão mais distantes de mim na minha vida. Eu também não sei exatamente como esses instrumentos de coesão podem operar numa sociedade que coordena esforços, coopera, mas que é aberta para as diversas opiniões e para as diversas demandas. O que significa que, se eu não tenho uma identidade individualmente sedimentada,
Eu estou mais afeito tendo a me posicionar de uma maneira muito mais vinculada, muito mais radical à identidade de grupo que vem formada depois. Veja que eu não participo da formação da identidade do meu grupo. Na realidade, o que acontece é que esse grupo, que se entende um grupo agora submisso e excluído de relações, passa a se compreender como aquele que é literalmente o lugar vazio de identidade, é o repositório de toda sorte de violências e o lugar de toda sorte de exigências. Então eu começo a operar minha própria identidade só por esses dois canais. E tudo aquilo que me falta passa a ser elemento faltante para a integração e construção da minha própria identidade individual. Já não é mais a falta, por exemplo, que a segurança me faz, não é mais um problema social com o qual eu tenho que viver, com o qual eu tenho que conviver. Passa a ser elemento integrante de uma personalidade que foi esvaziada. Passa a ser a única força motivadora da minha existência. E esse reducionismo individual explode numa ampliação coletiva de todas as causas. Nós nos juntamos uns aos outros de alguma maneira para que nós tentemos nos completar enquanto indivíduos. Então não é o indivíduo que contribui para o grupo, é o grupo que engendra no indivíduo uma determinada atribuição, não é nem uma identidade. E aí o indivíduo confunde atribuição com identidade. Vai me dizer que não é isso que acontece, né? A gente vai conversar com alguém, se apresenta, o que a gente fala para a pessoa? O que a gente faz para ganhar vida? Qual é o trabalho que a gente realiza? A gente não fala quem a gente é, até porque isso não tem lugar no nosso diálogo. Né? Quando perguntam quem é você, é porque essa pergunta ela já vem num lugar vazio da exposição de si. Percebam bem. Essa pergunta, quem é você, fale-me de você, se fale-me de você, é o constrangimento mais absoluto da ausência de contato humano, da alienação humana. Vamos ser bem sinceros. Quando a gente diz fale-me de você, é porque o vazio já se instalou, porque já estamos todos constrangidos e não nos expomos mais. Esse é o ponto que está sendo engendrado aqui. De um mecanismo social que faz essa pergunta para nós. Mas nessa pergunta, quem é você, a vacuidade de resposta, o constrangimento e a dificuldade de resposta só pode vir a ser preenchida com as atribuições e funções que exercemos dentro de um determinado contexto. Nesse caso, um contexto poder-submissão. Tá? Então, a gente tem agora esse modelo poder-submissão sendo constituído aí. E quando ele se instala, quando ele se fixa esse modelo, nós passamos a ter um problema ainda mais angustiante, qual seja, o de que todas as referências e todas as relações que estão organizadas aqui, elas passam a gerar e viver, passam a existir e fundamentar apenas o choque contra determinada ordem institucional. E esse segundo grande estágio do populismo, então, ele começa a procurar por mecanismos que venham a fazer a travessia e a destruição sistemática daquele modelo que está engendrado anteriormente. Tá? Então, e aí tudo que constitui esse modelo, tudo que integra esse modelo em suas raízes, em seus arsenais tradicionais, passa a ser considerado como algo pernicioso. É só vocês olharem, por exemplo, os grandes e severos questionamentos que nós temos hoje em relação às estruturas democráticas, em relação às estruturas constitucionais, às estruturas republicanas, que são, diga-se de passagem, três coisas muito diferentes. Tá? Ao redor do mundo, eu não preciso falar de Brasil, tá? Vamos falar ao redor do mundo, perdão. Ao redor do mundo. Um questionamento sobre os modelos eleitorais, um questionamento sobre os modelos institucionais, um questionamento sobre a validade de um texto constitucional, pedidos constantes de reforma constitucional, pedidos constantes de instauração de governos mais radicais. Existe uma exaustão que se atribui a uma falta de resposta ou ineficácia da democracia, ineficácia da Constituição, ineficácia do processo eleitoral, quando não se trata disso. Na realidade, é o mau uso desses processos que faz com que haja atraso. E alguém ainda poderia argumentar, mas se há mau uso, o processo não funciona, ele tem que se blindar contra esse mau uso. Também não se trata disso. Mau uso, qualquer ferramenta pode ser mal empregada, né? Como diz o velho adágio, né? Serrotes também cortam cabeças. É o que você faz com o bendito do serrote que vai contar. Né? Serrotes também cortam cabeças. E daí você vai proibi-los porque eles cortam cabeças? Então, assim, esses elementos, esse engendramento desse choque, ele alimenta um questionamento que também está se desviando aos poucos. Como ele não consegue ter discernimento para se descontaminar de argumentos falsos e para se descontaminar de medidas
que não são as mais adequadas e relevantes, não são as mais apropriadas, também o outro lado passa a ser desconstituído. Olha, eu acho que veja, por exemplo, eu tenho uma certa simpatia pela base na causa do movimento Black Bloc. Não o movimento Black Bloc brasileiro, aí que francamente não, tá? Mas o movimento canadense, o original, né? O problema, eu também vejo problemas. Eles entendem, olha, chegamos a tal ponto que nós só podemos sair às ruas mascarados, vestidos de preto e causar destruição como forma de manifestação, né? É a ferramenta adequada? Pô, mas nem de perto. Ah, mas nós queremos representação política e somos impedidos de tê-la. Tá, isso não significa que você precise implodir o sistema. A questão é que existe um agente que te impede. E é com ele que você tem que travar diálogo, é ele que você tem que enfrentar, né? Então o populismo ele tem ele sangra os modelos democráticos, republicanos dessa maneira, tá? E aí tem um terceiro estágio que é o mais perigoso de todos. Para você conseguir desorganizar e desaparelhar a máquina, você precisa trabalhar em pé de igualdade com ela. E você não vai trabalhar, o populismo ele não opera dentro de uma escala, ele não opera numa escala de desorganização tal que vire uma revolução, ele não funciona assim, não é o operador dele inicial. O processo dele é tentar estabelecer representações, grandes ciclos representativos que vão ser depositados sobre os ombros de grandes lideranças e essas grandes lideranças vão fazer a travessia das dimensões políticas. Aí essa gente se levanta e no levante essas pessoas elas vão levar esse movimento adiante e vão aparecer como esse outsider, né? Eu já tinha falado para vocês da figura do outsider político em várias ocasiões. Aparecem como esses grandes outsiders que estão ali defendendo toda essa causa, todo esse engendramento, estão propondo uma reestruturação dos espaços. Né? Então, portanto, a oferta das demandas através da reestruturação de espaços e, evidentemente, o banimento daqueles indivíduos que carregaram consigo o poder. Vejam que a gente tem, em todos os momentos em que nós tivemos regimes autoritários nos últimos 50 anos, os discursos são muito próximos disso, os discursos que aparecem são muito próximos disso. Né? São discursos que tentam incluir um excluído determinado, sendo que essa inclusão desse excluído identifica o líder ou o conjunto de líderes populistas, geralmente é um só, né? Mas identifica o líder populista com essa massa de pessoas sofredoras. Perón e os descamisados, o Bolsonaro que aparece como esse outsider também, o Trump que aparece como esse indivíduo que vem de fora das esferas políticas para tentar gerir um Estado que está em condições calamitosas, o atual governo autoritário da Áustria, um Erdogan da vida que aparece ali evidentemente como esse indivíduo que vai se imiscuir. O Erdogan ainda é um caso muito peculiar e muito à parte, né? Porque ele é mais autoritário, muito menos populista, né? Mas ele tem um vínculo muito forte com a comunidade islâmica na Turquia. Mas você vai ter aí grupos, pessoas, indivíduos, né? No nosso caso aqui também, por exemplo, o ex-presidente Lula aparece como um desses outsiders, esse indivíduo que de repente se posiciona fora, aspas, da vida política. Aí você fala assim, mas como fora da vida política você está lá faz 20, 30 anos fazendo política? Porque não é de fora da vida política, essa é a grande questão. Ele é um outsider não porque ele vem de fora da máquina, mas porque ele está junto com a massa dos submissos e dos sofredores, em princípio. Veja que até a linguagem precisa ser realinhada. Eu estou dentro do sistema político, mas mesmo dentro do sistema político eu pertenço a um lugar de fora porque esse lugar foi massacrado, foi perseguido, foi excluído, foi expoliado. E agora eu preciso marchar na direção de uma retomada. Percebem? Aí o populismo ele é constituído. Nós todos fomos excluídos e está na hora da gente retomar o processo e fazer com que ele funcione como ele deveria ter funcionado. E essa é a grande questão que evita uma revolução imediata. Né? A revolução ela só pode aparecer, no caso um golpe, né? Só pode aparecer depois da constatação inevitável de que a máquina não pode ser reparada, se é que ela não pode ser reparada. Né? Isso só vai acontecer se os interesses populistas forem, de alguma maneira, resistidos. Vejam que eu não estou falando de ideologia, tá? Então, antes que alguém se pronuncie dizendo, mas está falando. Não, não estou. Não é direita, não é esquerda, é populismo. Né? Eu estou falando da ferramenta técnica. Eu não estou interessado em discutir a política em si, eu estou interessado em discutir a técnica que está por trás disso. Tá? Que é o que mais me importa agora. Em especial a técnica que vai reengendrar as bases teóricas do direito, que é o que mais interessa aqui para o nosso curso, por óbvio. Né?
Então, assim, essa ideia de raízes de populismo, ela promove gradualmente uma desconstrução do espaço democrático. Ela é o ponto mais baixo de qualquer democracia, né? E ela é engraçado porque ela se alimenta muito bem dos espaços democráticos, justamente por isso, porque a democracia ela opera por mecanismos de uma grande complexidade, né? Perdão, Chantal Mouffe vai dizer para nós, Chantal Mouffe vai dizer que mais especificamente que nós temos um problema partilhado que leva à desconstituição dessas relações ou colabora para essa desconstituição de relações por parte do populismo, né? É, nos dizeres específicos, né, ou em dizeres mais específicos, existem diferenças muito sólidas, por exemplo, entre democracia e práticas liberais, né? E muitas vezes essas práticas liberais são colocadas, são posicionadas pela autora como sendo as práticas que absorvem elementos como, por exemplo, a liberdade, a autonomia, que são associadas à democracia tipicamente. Mas são práticas liberais, não são práticas democráticas. Então a democracia liberal tem certas qualidades que permitem uma emancipação e uma autonomia. A democracia em si, ela opera com bases populares e ela vai ter ali esquemas institucionais de participação na visão dela. Então ela fala, ó, são coisas separadas. Compreender isso é importante porque eu consigo efetivamente pegar uma democracia, ela parte dessa base, da base populista. Porque aí eu consigo pegar uma democracia e consigo eliminar gradualmente, dentro dela, no seio dela, práticas que dizem respeito à liberdade, à autonomia individual, eu consigo predar essas práticas sem que eu necessariamente precise sacudir instituições democráticas. O problema é que eu tiro o propósito central dessas instituições. Por isso que a desconstrução do espaço democrático acabaria acontecendo na visão dela também, né? Ainda que não necessariamente vá atacar ali a frente exata, né? Essa questão ela acaba sendo muito grave para nós, né? A gente tem visto muito, a gente tem se falado muito sobre a questão da pandemia, sobretudo, e a possibilidade de desconstrução de regimes democráticos ao redor do globo, com a reinstituição de anocracias, que são basicamente regimes que são tão caóticos que não têm efetivamente um governo, geralmente são entendidos como regimes em que senhores da guerra lutam uns contra os outros, em que grupos dão constantes golpes e criam uma inconstância das relações de poder, das instituições, das leis, uma inconstância de vida para a população, né? Regimes anocráticos não são incomuns no mundo, são bastante numerosos. Tem muitos regimes anocráticos na África, muitos anocráticos na Ásia. Tem países da América Latina que migram constantemente, se aproximam cada vez mais, de forma cada vez mais perigosa, de anocracias. Então não é uma raridade. Na realidade, o que é mais raro do mundo é democracia. A gente chegou num auge entre 90 e 2000 ali no número de democracias do mundo, nunca tinha atingido tantas democracias assim, e mesmo assim muitas delas democracias frágeis, né? Se a gente pegar lá o índice Polity, por exemplo, ele não é muito alto nessas, né? Ele geralmente está mostrando que essas democracias estão sempre meio que à beira do abismo, né? A própria América Latina, se a gente olhar, tem democracias muito recentes, né? É uma aposta muito recente. Isso também significa, então, que a gente vai ter, dentro desse contexto específico, um problema muito grande, né, de desconstrução desse espaço democrático. Então, de novo, eu não estou falando de Brasil e eu não estou falando de ideologias. Eu estou falando sobre o risco para esse modelo democrático efetivamente, né, sobre como novas formas de autoritarismo vão surgindo, sobre como o autoritarismo vai se engendrando e vai se refazendo, como ele vai achando meios de se reconstituir, né. É, o enfrentamento, portanto, acaba sendo um pouco o enfrentamento da deterioração das instituições democráticas, em grande medida, né? De instituições que permitem a participação. O Laclau ele vai numa linha muito parecida com a linha do Robert Dahl, né? Ele fala que a parte interessante é que, por mais que a gente queira trabalhar no sentido de individualidades no âmbito democrático ele se afasta um pouquinho da Chantal Mouffe nesse sentido, de dizer, né, falar um pouco do desgaste democrático. Na verdade, ele é um pouco contundente no sentido de dizer, olha, o desgaste democrático de fato acontece, né? Ele não faz essa separação que a Chantal Mouffe vai fazer. Ele entende que, na realidade, existe um engendramento ontológico, ele ainda se justifica, né? Ele fala, eu estou fazendo um trabalho ele é conceitual, né?
Então, né, a gente tem que ter um pouco de afastamento em relação à política no seu sentido de vida prática, né? Mas ele fala que existe um lastro ontológico para essa individualidade, né? E esse lastro ontológico ele é completamente desgastado e ameaçado no momento em que nós temos, por exemplo, um avanço de pautas populistas, né? Na verdade, a gente vai começar a enxergar ali o arregimentamento de forças que vão, em alguma medida, engolir essa individualidade. Ele fala assim: o problema é que a democracia mesmo ela precisa atuar no sentido de equilibrar opiniões individuais e grupamentos coletivos. Uma democracia que gosta, ama demais individualidade, opinião, 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 ela se esmigalha, ela não consegue, ela não dá conta de fazer concessões suficientes para poder funcionar. Então esse é um problema sério da democracia, porque a gente está acostumado a alimentá-la com a ideia de que a individualidade tem ganhos nela. Isso, na realidade, é atribuição do liberalismo, né? De um liberalismo de características individualistas, aliás, né? E do individualismo filosófico. E ele fala assim, tá, a gente também não pode ser tanto desse lado, mas não poderia ser muito do outro, né? Que é uma tentativa de você planificar todas as opiniões ao ponto de não haver mais discussão, né? Algumas pessoas falam lá, pô, na raiz da democracia está o debate, né? Sim, né? A democracia ela exige o debate, a gente mesmo já discutiu essa ideia. Quando a gente vai debater, no entanto, a questão populista, não é só a questão de um debate qualquer, né? A gente fala debate informado. Sim, um debate informado, porque ele é um debate dirigido para uma contribuição para decisões coletivas. Ele é um debate que ele tem duas características que ele tem que ter. Ele tem que ser muito profundamente informado de fato, mas ele tem que ser muito consciente, ele tem que ter muita autoconsciência também, né? Na medida que é necessário entender que o debate ele pode ser interrompido a qualquer momento e que essa interrupção qualquer desse debate ela vai necessariamente levar a concessões de um lado dessa discussão que eventualmente não queira, não tenha, não queira o posicionamento que foi vencedor, por exemplo, no âmbito de uma premissa majoritarista, ou por exemplo, no âmbito da especulação sobre as necessidades mais prementes, em consultas públicas, ou seja lá no que for, né? Esses elementos todos eles estão engajados uns com os outros, eles se somam, eles se constituem, eles se reconstituem e se reinstituem em determinada medida, né? Então a gente tem aqui dentro desse modelo, o Laclau, como eu disse, ele se aproxima muito do Robert Dahl quando ele fala sobre aquela partida de uma individualidade democrática e o advento de um modelo um pouco mais corporativista, ou talvez mais corporativista não, mas mais corporativo de democracia, né? Aí a gente tem, portanto, todo um universo de relações que estão posicionadas e colocadas e que, de alguma maneira, conseguem engendrar mais força no argumento específico e constitutivo de um modelo propriamente, talvez aí propriamente democrático. A questão central é que essa individualidade ela passa a ser ameaçada na medida da ascensão da emergência de um modelo que nós podemos entender aí como um modelo populista, beleza? É mais ou menos essa a ideia, né? E o que acontece é o seguinte, a gente tem instrumentos, tem mecanismos próprios que mostram mais ou menos como acontece essa transição, tá? Em um sentido mais específico, talvez a gente tenha dentro desse contexto essa noção central que é chamada de equivalência popular pelo Laclau, né? O que significa equivalência popular? Aquele movimento que a gente colocou de associação, ele acaba assumindo um tom muito diferente, né? A gente falou, por exemplo, que existia ali uma identificação mais específica, mais profunda desses indivíduos, desses grupos com uns com os outros e que eles passavam a não identificar mais as suas causas, mas passavam a identificar um contexto, um conjunto de demandas, de solicitações, enfim, né, de exigências, e eles passavam a se identificar como essa massa que exige, né? O que acontece aqui é que você não, você passa basicamente a entender que tem que existir um lugar de equilíbrio, tem que existir um lugar. Isso talvez explique de uma maneira mais clara por que existe tanto o esquema tão famoso aí da formação do inimigo dentro de determinados regimes políticos. O que acontece? A partir do momento em que eu tenho uma demanda que não é satisfeita, tem que existir uma barreira do outro lado, tem que existir um contra-argumento, e esse contra-argumento ele vai sendo elaborado pela própria condição coletiva, que vai apontando, vai acenando, ela vai
basicamente discriminando e vai gerando nesse modelo, nesse elemento, um conjunto de dilemas interiores ao ponto de gerar essa tensão. É daí que surge a polarização. A polarização é basicamente esse fenômeno de equivalência popular. Tá? Ela passa a trabalhar nesse sentido por uma inversão mental. Se a democracia sempre funcionou em virtude da possibilidade de debate, é porque ela esteve trabalhada, ela esteve operada dentro do contexto específico das diferenças. Né? Eu comentei agora de manhã, inclusive, na sessão que eu tive com a turma do primeiro ano de relações de consumo, a gente estava discutindo a questão da comunicação nas relações de consumo. Eu estava comentando com eles que o Lotman, por exemplo, ele entende que para existir comunicação tem sempre que existir um desnível comunicacional. Né? Então tem que ter alguma coisa. Quando a gente entra em diálogo, eu tenho que trazer alguma coisa que o meu interlocutor não sabe e vice-versa. E aí, nesse desnível, nesse mistério das condições constituintes do diálogo, a gente consegue oferecer alguma coisa e o diálogo ganha dinamicidade e vai construindo algo entre esses indivíduos. O que não pode acontecer é que haja uma igualdade em tudo. E quando a gente começa a identificar, inclusive, causas distintas como sendo só demanda diante do opressor, demanda diante de quem tem o poder, esse nivelamento ele elimina a possibilidade de diálogo. Só que tem um problema. Um discurso ele só sobrevive enquanto ele é projetado para fora, enquanto ele tem enfrentamento. Se ele não tem enfrentamento, ele vai morrendo aos poucos. É como eu disse, né? Eu teci esse comentário também de manhã. Como você sentar para conversar com uma pessoa e você concorda em tudo com ela. Tudo. Absolutamente tudo. E aí a pessoa fala para você, poxa, veja aqui nessa questão econômica que está acontecendo. Pois é, concordo. Ah, veja, tem essa opinião aqui com relação a essa questão jurídica, esse conceito jurídico, essa decisão judicial. Ah, eu concordo. É, realmente, você tem razão. Não há diálogo, né? E não é nem a questão de você concordar pura e simplesmente com a opinião, é algo mais profundo, é a questão de você ter as mesmas bases, de você chegar às mesmas conclusões pelos mesmos motivos. Não há ali um desafio que permita o alargamento desses argumentos e o crescimento desses posicionamentos. Para que haja uma dinâmica e para que se encontre uma solução, a gente tem que sentir transformação ao nosso redor. E a transformação só acontece quando você vê uma massa que não é você, por assim dizer, quando o discurso enxerga uma massa que não é o próprio discurso e avança para transformar essa massa, para quebrar, para dilapidar, para esmiuçar essa massa e refazer, reconstruir, fazer florescer algo novo desse choque, inclusive para eliminar seus próprios grandes equívocos. Então, o que acontece no âmbito da equivalência popular é que para cada oprimido tem que ter um opressor, é a lógica. Para cada discurso formado tem que ter uma resistência. Se ele é um discurso que acusa resistência, tem que haver um discurso de resistência. Então, essas duas forças, essas duas grandezas vão emergindo. E dali um pouco as duas estão entrando em choque e se alargando uma diante da outra, uma para cima da outra. Percebem? Então, o que acontece é que nós temos agora uma impossibilidade de compreender o que nós chamamos de limites diferenciais. Tá? Esse limite diferencial, assim, quando o Laclau coloca isso, como ele é analista do discurso, ele está pensando especificamente na arquitetura da linguagem. Né? A linguagem ela só funciona por elementos diferenciais. Cada palavra que eu digo, cada som que eu emito, ele só vai ser articulado em palavras, em sílabas, em palavras e assim por diante, porque nós temos um contraste entre esses sons. Porque uma vogal é diferente da outra, porque uma consoante é diferente da outra, eu consigo cinzelar a linguagem. Eu consigo ter algum tipo de ingerência na condução dos sons, e aí eu consigo produzir a linguagem, produzir a significação. Não houvesse esse desnível, isso não ia funcionar jamais. Então, o limite diferencial está entranhado na própria linguagem. Ele faz lembrar, por exemplo, um termo utilizado lá pelos desconstrucionistas franceses, que é o termo diferendo, que nada mais é do que o desnível proposicional, a rigor. Né? Então, a qualidade das coisas que diferem umas das outras, esse entrechoque, essa dinâmica dos elementos que divergem e diferem uns dos outros, opera uma expansão. E essa expansão é justamente essa expansão dialógica. Note que ali a gente não tem enfrentamento ou luta, existe uma compreensão, porque há já sempre diálogo. Há uma dinâmica de diálogos que não necessariamente estão polarizados. Eles geram oposições e concordâncias na medida dos fluxos. Aí é que está a grande riqueza, é você encontrar lugares para suportar um determinado discurso enquanto ele tem que enfrentar outros. Aqui não, aqui só existe essa contraposição. Então, um vive em função do outro, ao ponto de um se definir em razão do outro, inclusive. Né?
Isso significa também que as próprias demandas se convertem em sentido significante, né? Elas acabam virando... O que acontece? Essas demandas elas não vão ser identificadas. Eu falei para vocês, não vão ser identificadas em primeiro momento. Falei para vocês que elas vão se tornando o mesmo. Mas como é que você liga uma coisa a outra? Aí entra a grande sacada. Você tem duas grandes forças de significação na linguagem que vão transformar essa significação de demandas em um todo só. Primeira coisa é que existe uma flutuação significante, né? Então existem significantes e passam a ser significantes flutuantes. Como assim? Um significante flutuante, ele é um significante que atravessa vários universos de significação e ele se acopla dando uma operacionalidade significante. Então pode acontecer, por exemplo, aqui no âmbito específico dessa relação de significação, quando eu coloco, por exemplo, o indivíduo que é oprimido, quando eu coloco, por exemplo, a demanda do oprimido. Isso é flutuante, né? Pior, a situação na realidade ela vai se tornando cada vez mais grave, porque em determinada medida essa significação flutuante que está sendo colocada, que está sendo de alguma maneira recomendada, sugerida, ela tem como uma espécie de processo interior a possibilidade de agregar novas demandas. Sempre nesse formato. Não existem problemas a ser resolvidos, não existem condições de vida que têm que ser enfrentadas. Tudo que aparecer de novo é demanda não atendida. Cai sempre nesse formato. Está aí o significante flutuante, ele é útil. Né? O significante flutuante ele é pescado no ar e ele é encaixado em uma determinada situação para ativar essa demanda. Então existe agora significando a própria população, o próprio portador do poder, tudo isso vira significante flutuante. Ele é chavão para você usar em determinada posição, por assim dizer. E ao lado do significante flutuante, você tem um outro tipo de significante chamado significante vazio. O significante vazio, ele pega essas migrações que estão acontecendo e ele começa a encaixar umas nas outras. O significante vazio, o que ele faz? Ele não tem uma identidade ontológica própria. Então ele aparece para coordenar elementos e para encaixar. Eu falei lá do Perón, por exemplo. Né? O Perón ele trabalhou em favor dos descamisados argentinos, né? Que eram basicamente os descamisados e são outro nome para os excluídos, para os oprimidos, né? Para o sans-culotte francês. Né? Então esse lugar, esse significante que surgiu aqui, ele é a cola que subjaz a todos os demais. Né? Mas quais as demandas dos descamisados? Cara, né? Aí isso flutua, você pode trocar inclusive demandas. Olha, você tem fome, então você precisa se alimentar, quer infraestrutura, você vai trocando. Né? Você vai mudando ao sabor dos acontecimentos. Mas a cola que une tudo é a figura do descamisado. O Perón luta pelo descamisado. A demanda é uma demanda do descamisado. A preocupação é oferecer ao descamisado algo que lhe falta. Né? Então o significante vazio ele mostra a ausência. É isso que ele faz. E através dessa ausência ele cola tudo, porque ele não precisa de uma motivação. Basta dizer, você falta isso. Essa questão do significante vazio é abordada mais tarde pelo Zizek, por exemplo, quando ele discute a questão de como nós construímos a polarização política, né? Ou a polarização discursiva. Né? Ele fala assim, ele ainda brinca, acho que eu comentei essa brincadeira com vocês em algum ponto. O cara vai para um café e fala assim, eu quero café. Aí ele fala, mas sem leite, né? Aí ele pergunta, tem leite? Não, só tem creme. Né? Então ele não vai tomar o café porque o café vai ser sem creme, não vai ser sem leite. Mas não importa que o café vai vir preto de qualquer jeito para ele. O que importa é o que falta. Não é o leite que falta, é o creme que você não vai colocar. Então eu não tomo café aqui. Desisto do café. Percebem? Então, o que isso significa? Que, na realidade, o teu posicionamento, no caso do cara, o beber café, ele é definido apenas segundo aquela contraposição. O significante vazio ele ganha tanto espaço que, na realidade, o teu gesto ele passa a ser definido por presenças e ausências que estão fora da própria relação. E é o que está acontecendo aqui. Não é o que efetivamente é necessário para melhorar a vida da pessoa que está num estado ruim. É você colocar a pessoa no estado ruim e criar a negação constante e absoluta de algo já sempre. Isso perpetua a relação de poder. Né? É essa relação, esse enraizamento que perpetua a relação de poder. O que acaba acontecendo? Dentro disso tudo, a gente começa a perceber finalmente que existe um problema fundamental de comunicação na base da construção populista. No que diz respeito a isso que nós chamamos de cyberpopulismo, o problema se agrava. Peguem agora todos esses elementos, significantes flutuantes, significantes vazios, equivalência popular, limites diferenciais e significação de demandas. Esses 5 elementos mais centrais aqui no nosso slide, e tentem aplicar isso a uma realidade que inclui redes sociais, né? Como diz o Byung-Chul Han, inclui uma comunidade de likes,
uma comunidade que está basicamente voltada para a expressão e construção de referenciais de significação com base na massificação de opiniões, na reiteração de sentenças, na reiteração de bordões e de imagens, e agora acumule todos esses elementos de modo que eles sofram um empilhamento e essas cadeias referenciais criem uma certa identidade. Percebam que não demora muito para que esses canais de comunicação novos, que deveriam ser canais de comunicação para a alteridade mais ampla, para você descobrir vidas novas, descobrir olhares novos, partilhar olhares novos e colocar esses olhares em concatenação uns com os outros, passe a ser, no final das contas, um lugar, um universo para mais homogeneização. Então agora existe uma homogeneização cibernética que transcende fronteiras. Por isso que eu digo, não estou falando do Brasil, dos Estados Unidos ou da Áustria. Eu estou falando de um movimento global. Um movimento global. Ah, mas existem tribos aí, né, Rafael? Tem gente que tem esses interesses ou gente que tem aqueles interesses, não importa. A nossa disputa ela se destaca no âmbito do cyberpopulismo, novamente, por isso eu insisto em dizer que a questão do populismo ou que certas questões não são ligadas pura e simplesmente a práticas neoliberais ou esse ou aquele governo, elas são mais amplas que isso. Elas atravessam neoliberalismos, elas atravessam várias outras práticas, elas surgem em determinados sistemas de governo que não são necessariamente afeitos ao neoliberalismo e vão parar em outras regiões que são muito mais afeitas. Aqui, por exemplo, se a gente levar em consideração os mecanismos que estão postos, a gente começa a entender melhor que, na realidade, essa questão do cyberpopulismo ela começa a ser engendrada em uma mentalidade de mercado. O Byung-Chul Han, por exemplo, ele vai colocar isso com muita clareza, né? Vai falar sobre o que significa a expressão da beleza e como essa expressão da beleza pode traduzir algo. Nós temos um esvaziamento de certas demandas e isso passa a ser basicamente o lugar da exposição pública. Então existe o excluído da exposição pública e o incluído. Você tem ferramentas para essa inclusão, para a inclusão no diálogo. Você tem a realidade ampliada, o filtro, a ferramenta tecnológica para que ela te permita encontrar um canal para a inclusão. Aí fala, não, agora é absolutamente inclusivo. Então existe esse movimento popular do absolutamente inclusivo, só que ele também é um absolutamente consumido. E esse é o problema, né? Tanto que ele vai dizer que nós mesmos nos usamos como ferramentas de consumo, nós temos uma autoexploração absoluta. Né? O que acaba acontecendo nesse sentido? A dimensão específica que é a dimensão comunicacional do indivíduo, ela faz com que se agrave essa conversão do Homo sapiens para o Homo communicans, né? Que é esse indivíduo que se comunica. Né? E dentro desse espaço de comunicação, nós somos permeados e atravessados constantemente pela presença dos outros também. Isso é muito bom, é muito frutífero, quando isso enriquece o nosso mundo e nós somos capazes de trazer o enriquecimento do mundo dos outros. Contudo, quando nós nos homogeneizamos, nós só reiteramos os mesmos compassos, as mesmas mentalidades, os mesmos universos. Aí, isso gera uma explicação talvez um pouco mais incisiva, um pouco mais clara a respeito da educação por YouTube e da educação por WhatsApp. Né? Eu aqui lançando vídeo no YouTube falando da educação por YouTube. Mas é mais ou menos essa ideia, dessa simplificação a qual todos nós recorremos eventualmente. Essa cultura que nos cerca, esse movimento que nos cerca, ele é ao mesmo tempo um movimento que perpetua elementos que podem ser considerados como elementos de falsidade intelectual, de falsidade política, que perpetua, digamos assim, certas relações que estão sendo engendradas e consolidadas, relações de poder. Há um traço populista que se acomoda muito bem aqui, porque nós mesmos estamos buscando um cultivo de individualidades que acomodem isso. Lembra lá no começo, eu falei para vocês, a individualidade que não consegue se resolver procura uma espécie de adscrição, uma espécie de inscrição a um grupo e a adscrição de uma operação, de uma função que vem desde esse grupo. Percebem? Nós estamos passando por esse filtro. Nós somos aqueles que são expositores, não de ideias autônomas, mas expositores de conteúdo. Expositores de conteúdo. Alinhados imageticamente, alinhados por ontologias digitais e alinhados por expressões publicitárias, de modo que certas ideias fluam, não nossas ideias, mas certas ideias, porque nós somos individualidades irreflexivas, nós já não temos mais lugar de reflexão e o espaço da reflexão é sempre acidentado. Como não se pode atacar a possibilidade de uma individual reflexão, o que se faz? Ataca-se a linguagem da reflexão. A linguagem reflexiva ela é literária, confusa, ensaística, ela vai, ela vem, ela comete equívocos. Nós estamos agora entrando num modelo que, por suas qualidades publicitárias e estéticas, não admite o erro, não admite a incongruência, não admite a falha, não admite a descontinuidade, não admite a correção e não admite a dinâmica. Né?
eu não sei, acho que é o Bauman que usa esse termo, se não me engano. Ele pega o panopticon do Foucault e fala em banopticon, né? Colocando o ban, né, esse banimento, a ideia da exclusão, como sendo a base desse novo panopticon. Então, porque é basicamente o que a galera chama de cultura de cancelamento, né? O Panopticon é isso, é você excluir da esfera comunicacional e, mais que isso, ser capaz de excluir da própria memória comunicacional. Então, quando a gente fala sobre essa emergência de um cyberpopulismo, é a isso que a gente se refere. Ele agora, além de tudo, além de toda essa carga que nós vimos, que está intensificada agora pela produção do estético e do publicitário, o cyberpopulismo ele também consegue arranjar linguagens que são mais homogeneizadas. Então, basicamente, essas linguagens elas têm encaixes flutuantes que são estéticos, mas opera por significantes vazios constantes, né? E esse significante vazio constante é justamente participante da rede de computadores, não precisa nem de nome, ele é tão vazio o significante que ele não é declarado, né? Basicamente, nós somos usuários, consumidores, cidadãos, indivíduos que se expressam. Ele é talvez o mais traiçoeiro dos significantes vazios, porque ele é absolutamente envolvente, ele é muito particular, eu posso me chamar do jeito que eu quiser, mas o meu eixo operacional é igualzinho ao de todo mundo. Igualzinho ao de todo mundo. E nesse sentido, nós temos também, dentro dessa expansão, toda essa apropriação dessa região comunicacional. O eixo, então, é a exclusão de complexidades comunicacionais que permitam a expressão da reflexão. Esse é o maior perigo. Nós estamos vendo o encolhimento dos cenários comunicacionais de modo que a própria reflexão já não existe. O que acontece nesse sentido? O populismo que precisava homogeneizar a linguagem encontra um jeito de cortar linguagens não homogêneas do seu próprio circuito. E agora ele acaba se entrincheirando. Então ele é um populismo entrincheirado. Percebe? Essa ideia ela faz com que essa possibilidade de um assalto às esferas e relações de poder e da criação de figuras imagéticas, grandes representações dentro do contexto populista, se tornem muito mais fáceis. Tá? Então seria mais ou menos essa ideia. Tem muita discussão para rolar, a gente vai passar lá à noite, lá às 8 horas, daí a gente começa o nosso próprio debate. Fiquem à vontade para aparecer lá. Se vocês quiserem, o link já está com vocês. Beleza, galera? É isso aí. Eu vou deixá-los agora então. Logo mais essa aulinha vai estar lançada para vocês online. E vamos conversando. Qualquer coisa me procurem. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe vocês e até mais.